Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e vida eterna. Alcança-nos com a sua misericórdia, alcança-nos com a sua graça, gloriosa e abundante, trazendo entendimento das Escrituras, nos conformando à imagem do seu Filho, nos santificando para louvor da sua glória e nos preparando, Senhor, para o grande dia do Senhor. Que diminuamos, que tu cresças e que tu seja exaltado. Amém. É um tema importante, ele não pode ser descartado e ele não pode ser ignorado se ele está de maneira bem clara e explícita na Bíblia. E eu acho também muito importante, eu creio, que a igreja necessita saber também como usar o seu dinheiro, ou saber quais os males que o dinheiro provoca. Porque há muitos cristãos insensatos quanto ao uso do seu dinheiro e há muitos cristãos avarentos que desejam muito o enriquecimento. E a Bíblia adverte quanto ao enriquecimento. Jesus vai falar com o jovem rico e ele vai dizer que é mais fácil um homem, um camelo, passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar a vida eterna. Ele diz na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, que aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Ele também diz de uma das parábolas dele, falando a respeito da avareza: acautelai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Então tudo isso é muito importante e é advertido severamente nas Escrituras. Então todas as almas incultas e incautas devem ficar atentas às advertências da palavra. Você está acompanhando nesses dias atrás o escândalo que envolveu aquela empresa chamada Telex Free, né? Que é uma empresa que trabalha com esquema de pirâmide, né? O enriquecimento fácil. E a maioria das pessoas mais inteligentes, mais providas de inteligência, ou até as tão não providas, sabem que isso não passa de golpe e de fachada. Empresas como Telex Free, Bebom, não sei como chama isso, Herbalife, e esse tipo de empresa que promete o enriquecimento ou o lucro fácil. Ou seja, as pessoas que entram nisso, a grande maioria, a massa, não terão o seu dinheiro de volta, não lucrarão com isso, não terão um enriquecimento rápido de forma alguma. Somente as cabeças, a cabeça da pirâmide, a qual é enviada todo o dinheiro, essa vai se enriquecer, dando golpe nos demais, que vão procurar captar outros parceiros e outros, para que sustentem a cabeça da pirâmide, e eles próprios não receberão quase que nada, ou perderão todo o seu dinheiro. E isso está aí explodindo, já há muito tempo temos isso. Muitas empresas trabalham com esse tipo de esquema, e enganam dezenas, centenas, e milhares e até milhões de pessoas oportunistas. E por que isso ocorre? Porque temos esses números exorbitantes.
envolvendo quase 2 milhões de brasileiros só nessa Telex Free, só nessa empresa. Mas por que envolve tantas pessoas? Por causa da ganância do homem, da avareza do homem. Muitas pessoas que estão tomando golpe nessas empresas são pessoas ignorantes, desprovidas de conhecimento. Muitas são, mas muitas não são. Muitas pessoas são até inteligentíssimas, são grandes profissionais e são pessoas competentes, mas por causa da ganância, da avareza, da sede, da fome por enriquecimento, elas perdem o seu equilíbrio, elas se tornam cegas e elas são levadas a essa proposta, a esse canto de sereia de enriquecimento. Então é por isso que esse tipo de empresa consegue arrebanhar dezenas, centenas, milhares e até milhões de pessoas, porque o homem, o ímpio, o homem do mundo, ele é corrupto por natureza. A avareza é intrínseca do seu coração. Ele ama o dinheiro. Então você vai ver que todas as vezes que aparecer uma proposta, uma propaganda de oferecendo enriquecimento fácil, lucros fácil, candidatos não vão faltar, porque o homem é possesso por enriquecimento. Ele é avarento, ele é ganancioso, e ele sempre arriscará e será enganado por causa da ganância. Agora, o que é mais interessante, o que eu estou mais impressionado, é com o número de crentes envolvidos nessas situações. O que eu estou mais impressionado é o número de cristãos que se diz evangélicos, cristãos, que estão envolvidos com esses esquemas, com essas empresas, na tentativa de enriquecer também. Definitivamente não é o tipo de trabalho, esquema ou empresa que um cristão deve se envolver. Eu, como pastor dessa igreja, proíbo todos e quaisquer membros de entrar nesse tipo de negociata, nesse tipo de esquema, que não é mais do que golpe e é aproveitar de pessoas inocentes e ignorantes para enriquecer às custas de trambique. Mas é triste saber que há milhares de cristãos envolvidos em toda espécie de negócios sujos, desonestos, na tentativa de enriquecer, de ganhar dinheiro. São cristãos, se é que eu posso dizer cristãos, avarentos, gananciosos, possessos pelo papel moeda, o dinheiro. E a Bíblia vai nos advertir quanto a isso. Tomando o gancho desse escândalo que está passando em todos os canais de comunicação, que é uma verdade, uma realidade na nossa nação e nosso mundo capitalista, onde tudo gira em torno do dinheiro, das compras, dos custos, dos ganhos, dos lucros. A igreja precisa se preparar e ser orientada, disciplinada e educada quanto a isso, quanto ao uso do dinheiro e quanto à advertência e ser advertida quanto ao perigo que o dinheiro pode trazer. Então, vamos aprender, vamos entender o que a palavra diz e qual deve ser a sua posição com relação ao dinheiro. Paulo está escrevendo a Timóteo e ele vai dizer, vamos ver como Paulo recomenda a Timóteo e recomenda a você. Verso 9, ele diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Então, para você que é profissional liberal, autônomo, você que tem empresa, você, enfim, que tem visado lucros, que tem querido crescer financeiramente, que tem querido aumentar o seu orçamento, que tem querido buscar um padrão de vida maior, você que visa lucros, visa resultados, visa dinheiro, que quer dinheiro, que está pensando em crescer financeiramente, montando empresas, negócios, investindo, seja lá o que for,
você que lida com dinheiro, você que tem projetos financeiros, você que quer uma melhor vida, quer dinheiro, lucros, vamos ver o que a palavra diz para você e o cuidado que você deve ter como cristão. E como cristão você deve andar debaixo das Escrituras e saber o que as Escrituras falam a esse respeito. Então Paulo está dizendo aqui, os que querem ser ricos, os que querem ganhar dinheiro fácil, os que querem muito dinheiro, os que querem ficar ricos, os que querem lucros fáceis, os gananciosos, os ansiosos por dinheiro, os avarentos. Se você é um desses, se você quer ganhar dinheiro fácil, se você quer ter muito dinheiro, se você quer ficar rico, se você é ganancioso e avarento, os que querem ser ricos por causa do desejo, isso aqui ele está falando, Paulo está ilustrando um desejo. A mensagem é para aqueles que têm um desejo de ganhar mais dinheiro. A mensagem é para aqueles que têm desejo de ficarem ricos. A mensagem é para aqueles que desejam ter maiores lucros, possuir mais dinheiro, que desejam. E ele está dizendo, aqueles que desejam isso, caem em tentação. Caem em tentação. Primeiro caem, perdem o equilíbrio. O desejo de enriquecer os tira o bom senso. Perdem o equilíbrio, o autocontrole, caem e cedem ao desejo de ganhar dinheiro e caem em tentações. O que significa? Invariavelmente aquele homem, aquele cristão, aquela pessoa que tem desejo de se enriquecer, ele cede e ele cai em tentação e ele acaba pecando. Porque muitas vezes para ele enriquecer, ele tem que mentir. Muitas vezes para ele enriquecer, ele tem que fraudar. Muitas vezes para ele enriquecer, ele tem que se corromper. E o desejo pelo enriquecimento leva ele a cair em tentação, pecando. Ele cai, os que querem ser ricos caem em tentação. Eles se tornam cegos. O desejo pelo dinheiro os cega. Perdem o bom senso, perdem a ética, mentem, roubam, sonegam. O amor ao dinheiro, o desejo de enriquecimento leva a cometer esses delitos. E esses delitos, segundo a palavra, são pecados. Deixam de orar por conta do dinheiro, pecado. Deixam de ler a palavra por conta de ganhar dinheiro, pecado. Deixam de se santificar por conta do dinheiro, pecado. Abrem mão das suas convicções cristãs por causa da ganância, pecado. Olha o que ele está dizendo, é uma afirmação de Paulo. Ele está dizendo que os que querem ser ricos, os que visam os lucros, os que querem dinheiro, caem em tentações pecando. O dinheiro pode fazer isso com você. E eu tenho visto pessoas gananciosas, avarentas, venderem a fé, quebrarem princípios por conta da ganância pelo dinheiro. Então Paulo diz, os que querem ficar ricos caem em tentação e em laços, ciladas de Satanás, armadilha, tornam-se presas fáceis para o diabo, perdem o domínio próprio. Você já viu uma pessoa quando ela está asfixiada pelo desejo de dinheiro? Ela perde a coerência e o bom senso, e ela cai em laços. Ela se torna uma presa fácil para Satanás, porque o coração dela está vulnerável. E ela vai cair em laços. O que são laços? Por causa da propensão que ela tem,
por causa do desejo pelo dinheiro, ela vai cair em armadilhas, como esses tolos que estão entrando nesse tipo de negócio. São laços de Satanás para destruir financeiramente esses cristãos. São armadilhas que vão levar esses cristãos a perderem tudo, porque a ganância os está cegando. E eles não verão os laços e as ciladas que Satanás estão promovendo. Negócios são fechados errados. Casamentos são comprometidos. Há divórcio, há separação. Laços são projetados, porque o desejo daquele homem, daquela mulher tão voraz pelo dinheiro, que ele se sujeita a qualquer coisa. E ele se torna uma presa fácil para o laço do diabo. E ele vai ser pego. Se você está aqui, você é uma dessas pessoas. Você tem sido tentado a entrar em negócios. Você não tem se contentado com o que você tem. Você visa lucros exorbitantes. Você visa uma explosão financeira. Cuidado para você não cair em laços de Satanás e arruinar a tua vida, teu casamento, tua vida espiritual, ministério. E até a sua própria empresa, o seu negócio, o seu trabalho, pode ser tudo perdido por conta da ganância. Você já viu o ditado, quanto mais o homem tem, mais ele quer ter. E nessa tentativa de ter mais e mais, ele acaba não tendo nada. Quantos ricos, milionários, multimilionários terminaram sem nada? Por quê? A ganância foi tamanha, o desejo de enriquecimento foi tão profundo, que eles caíram em laços e foram destruídos. Terminam divorciados, abandonados pelos filhos, internados em clínicas e sem um tostão. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Em muitas concupiscências, na tentativa de obter dinheiro, a personalidade inteira do indivíduo será pervertida. Ele cai em tentações, em laços, em muitas concupiscências, desejos. Meu irmão, a ganância pelo dinheiro pode fazer esse homem cair em tentações e se envolver em concupiscências loucas e nocivas, desejos doentios. E quando ela conseguir o que ela deseja, o dinheiro, ela vai usá-lo para satisfazer a sua luxúria, a sua concupiscência. É para isso. Ela está tão ávida pelo dinheiro, pelo enriquecimento, que ela vai usá-lo para suas concupiscências loucas, vai satisfazer os seus desejos indecentes, perniciosos, carnais. Porque o desejo pelo dinheiro, o desejo de enriquecer torna uma pessoa dessa maneira, loucas e nocivas. São desejos perversos, doentios, nocivos, que trazem males, que causam males. E que submerge os homens na perdição e na ruína. Esse desejo, olha só, submergem o homem na perdição e na ruína. Por causa do desejo pelo dinheiro, esse homem vai se afogar na perdição. Ele vai entrar no estado de perdição, ele se afoga, ele se submerge na ruína, na perdição. São pessoas que começam a se perder. São pessoas que começam a fazer dívidas exorbitantes. Pessoas que começam a se envolver com empresas, os seus nomes, cheques assinados, papéis, credores, acionistas, gerentes, bancos, juros. Começam a se perder, se submergir numa loucura. Elas começam a ficar tão ávidas que elas vão comprometendo seus nomes, elas vão comprometendo a sua família, vão comprometendo os seus bens. De repente as casas estão penhoradas, o carro está alienado, dívidas, credores, juros.
E ela está com toda sorte de embaraços financeiros e profissionais. E ela se afunda naquilo. Ela se perde. E junto com ela vai afundando o casamento. Vai afundando a família. Vai afundando os princípios espirituais. E aquela pessoa se torna... Ela entra no estado de perdição. Por conta do desejo pelo dinheiro. Olha o que o desejo pelo enriquecimento faz. Olha o que o desejo pelo lucro fácil, por aumentar o seu orçamento de forma desenfreada, causa perdição, destruição, concupiscência louca, nociva, faz você cair em laço e em tentação. Ou seja, o desejo pelo dinheiro destrói você. Meu irmão, eu vou dizer algo para você, é por isso que a teologia da prosperidade explodiu no mundo e está explodindo no Brasil. No que consiste a teologia da prosperidade que é propagada por Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Estevão Hernandes e todos os neopentecostais em geral? Ela promete também o enriquecimento, ela promete casa, ela promete carro, ela promete melhores empregos, ela promete enriquecimento mais fácil do que a Telex Free. Você dá 10, recebe 1.000. Você não precisa nem entrar na internet, você não precisa fazer nada. Deus tem um banco central celeste, imprimindo na casa da moeda angelical, dinheiro para te dar. Agora qual que é a propensão dessa teologia? Qual que é o viés dela? É o mesmo dessas empresas. É capturar os avarentos, os ávidos pelo dinheiro. Então essa massa que está dentro dessas igrejas neopentecostais, elas estão querendo a mesma que essas aqui, enriquecer. Então o que está atraindo elas para essas igrejas? A mesma coisa que está atraindo essas pessoas para essas empresas, um enriquecimento fácil, os lucros fáceis. E essas empresas estão aproveitando do quê? Estão aproveitando da ganância do homem, da avareza do homem. E essas igrejas neopentecostais estão aproveitando o quê? Da mesma coisa, da ganância. E os homens têm vendido casas, carros, depositado fortunas em gasofiláceos dessas igrejas, com a promessa de enriquecimento fácil, instantâneo. Isso é diabólico. Por isso que encheu. Não tem 2 milhões, mais ou menos, envolvidos numa só empresa? Nas igrejas neopentecostal, nós temos 30 milhões. E o que a maioria dos 30 milhões estão fazendo lá? Sonhando com a casa, com o carro, com o enriquecimento. E muitos desses estão fazendo a mesma coisa que estão fazendo das igrejas, as empresas. E trabalham também mais ou menos como pirâmide, só que é só o Edir Macedo que ganha. E eles vão captando gente, levando, e essas pessoas vão enfiando dinheiro nessas igrejas. E só 1, 2, 3, 5 tem um enriquecimento. E a massa que está no sopé da pirâmide está pobre, infeliz, enferma, condenada, não salva, debaixo da ira de Deus, e nunca ouviu o Evangelho de Cristo. É a mesma coisa. É a mesma. Eu não estou em hipótese alguma, é um exagero no que eu estou dizendo. E se você notar dentro da própria igreja, que prega e ensina a prosperidade, tem pessoas dentro da igreja caindo em tentações, em laços, em concupiscências loucas e nocivas, na tentativa de obter enriquecimento através da fé. Cuidado com isso. Verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha só essa declaração de Paulo. Vamos avaliar a profundidade dela.
Quantos males a nossa sociedade possui? Quantos males você lida todos os dias? Quantas tragédias você vê? Divórcios, estupros, abortos, adultério, crimes, guerras nucleares, guerras civis, guerras santas, problemas, assassinatos. E a Bíblia está dizendo que tem uma raiz, uma das raízes que é a principal causa de todos os males: o amor ao dinheiro. Por causa de dinheiro se detona uma bomba nuclear. Por causa de dinheiro se fazem guerra. Por causa de dinheiro se matam. Por causa de dinheiro se adulteram. Por causa de dinheiro divorciam-se. Por causa de dinheiro pessoas morrem minguando em hospitais. Por causa de dinheiro vírus são propagados. Por causa de dinheiro, meu irmão, por causa de dinheiro curas são evitadas. É a raiz de todos os males. Agora note, ele não está dizendo que o dinheiro é mal, que o dinheiro faz mal. Não está dizendo que é pecado ter dinheiro. Não está dizendo. Ele está dizendo que o amor ao dinheiro, o desejo pelo dinheiro, o apego pelo dinheiro, é que é a raiz de todos os males. Um teólogo disse: certamente que hoje em dia ninguém precisa de provas para o fato que homens e mulheres cometerão qualquer pecado ou crime por causa do dinheiro. Você ama o dinheiro? Você deseja ficar rico? Notem que o dinheiro ele chega numa esfera tão elevada que o dinheiro pode ser conhecido como um Deus. Amar dinheiro significa cometer idolatria. Jesus disse em Mateus 6: ninguém pode amar a Deus e a mamon. O termo mamon é para identificar riquezas. Aquele que ama o dinheiro não adora a Deus, adora mamon, comete idolatria adorando o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz. Por dinheiro mentem, por dinheiro roubam, por dinheiro matam, por dinheiro traem, por dinheiro roubam, por dinheiro vendem, por dinheiro corrompem, por dinheiro há tragédias, divisões, brigas, intrigas, ameaças, dor. O amor ao dinheiro traz isso. Uma das coisas que tem feito a igreja desse século se corromper é o amor ao dinheiro. As super igrejas, as mega igrejas, as propostas financeiras e os milhões e milhares que giram em torno do evangelicalismo moderno. E isso tem acabado com a igreja. Como Agostinho diz: nós temos a prata e o ouro hoje, mas não temos o levanta e anda mais. E essa prata e ouro tem matado. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Olha só. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Meu irmão, e nessa cobiça, e nesse desejo pelo dinheiro, para abrir uma empresa, abrir um negócio, para investir nisso ou naquilo outro, fazenda, terra, juro, ações, nessa loucura desenfreada e frenética de enriquecer, de possuir uma qualidade de vida melhor, de lucrar, de arrecadar fundos, nessa cobiça, nesse desejo, alguns têm se desviado da fé. Isso tem tirado pessoas da presença de Deus. Isso tem tirado as pessoas do Evangelho. Isso tem feito pessoas deixarem a Cristo. É tão sério isso. É tão maligno e perverso o desejo, o amor por Ele, que isso está tirando pessoas do caminho. Está tirando pessoas da fé. Está tirando pessoas do Evangelho. E aqui tem duas conotações para a palavra aqui. Fé. Tanto tirá-los do caminho, tanto tirá-los da igreja, da presença de Deus, quanto tirá-los da dependência de Deus. O justo viverá pela fé.
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está tirando as pessoas de viverem pela fé, da providência divina, inspiradas, guiadas pelo Espírito Santo. As pessoas, o crente moderno não vive da fé, vive do salário, vive dos negócios, vive da tecnologia, vive das suas próprias previsões. Mas a igreja foi chamada para viver da dependência e da mão de Deus, para viver da providência, dos milagres, para viver da dependência de Deus. Quanto tempo você não vive da fé? Quanto tempo você não come, se veste, vive em resposta às suas orações? Por causa disso, alguns têm se desviado, esfriado a fé. A vida de oração, o devocional, a santificação, a pureza, o crescimento espiritual. Por isso que a igreja não tem tido o poder do Espírito Santo, porque o poder que a igreja moderna possui é o poder econômico, poder financeiro, poder social, poder político. Olha essa marcha para Jesus, olha essa bancada evangélica. Poder físico, poder terráqueo, poder terreno, poder financeiro. Eles têm o ouro e a prata, mas eles não possuem mais o poder do evangelho, o poder do Espírito Santo, o poder da graça, o poder da ressurreição. É isso que nós temos que ter. É esse poder. O dinheiro tem substituído o poder do Espírito Santo. Tem se desviado da fé. Tem se apostatado da fé. Acautelai-vos da avareza. Não andais solícitos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que a comida? Não é o corpo mais que os vestuários? Olhai as aves do céu, não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai as alimenta. Não tendes muito mais valor que elas? Qual de vós, com todos os seus cuidados, conseguirá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestuários, por que estáis solícitos? Olhai os lírios do campo, vejam como crescem. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada no lago, é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não andeis ansiosos, pedindo, perguntando, o que beberemos, o que comeremos, com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas, e vosso Pai Celestial bem sabei que necessitai de todas elas. Mas antes, porém, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o padrão para a igreja. É buscar o reino, é buscar o evangelho, é buscar a santidade, é buscar o poder de Deus, é buscar a pregação do evangelho, estudar as escrituras, salvar pecadores, viver para a glória de Deus, e o resto Ele nos acrescenta. Alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Transpassaram a si mesmos. Todo esse desejo, toda essa fortuna se voltará contra eles mesmos. Causou mais males do que bens. Olha só. E nesse desejo transpassaram a si mesmos com muitas dores. O que significa transpassar a si mesmo? Toda aquela conquista, aquela fortuna, aquele desejo, aqueles projetos financeiros, tudo aquilo, voltou-se contra ele, atravessando-o. Então Jesus está dizendo que esse tipo de coisa, meu irmão,
não pode dar certo. Vai te atravessar, vai te causar males, vai te prejudicar. No final das contas, toda fortuna, todo investimento, todo enriquecimento, todo desejo, tudo na tentativa de enriquecer, causará mais males do que bens, e atravessará, ou seja, prejudicará o próprio ganancioso, trazendo muitas dores. Meu irmão, quantas pessoas nós não vemos machucadas, destruídas por conta da ganância, trazendo muitas dores, divórcios doloridos por conta da ganância, filhos nas drogas, abandonados, como no caso de Davi. Os filhos tinham tudo, riqueza, tinham tudo, o pai tinha tudo o reino, mas pessoas dadas ao vinho, prostitutos, assassinos, dores na casa de Davi, dor, doenças crônicas, insônia, perseguição, dívidas, penhoras, despejos. Termina tudo com males, causando dores terríveis, divisões, dívidas, contas, filhos, angústias, depressões. Se você vê, a maioria desses empresários, desses gananciosos, terminam assim, completamente destruídos, cheios de dores, feridas e marcas. Esse será o perfil, o resultado final do avarento, do ganancioso. Dor, dor. Se você está aqui, se você que vai me assistir, por favor, mude o seu perfil, o seu conceito quanto ao dinheiro. Mude o seu perfil, meu irmão. Mude o seu coração. Olha o que a Bíblia diz. Que os bens do homem, a vida do homem não consiste nos bens que ele tem. E a Bíblia também diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Não juntei tesouros na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói e o ladrão rouba e escava. Ajuntei tesouros no céu, onde a traça não come, o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói. Porque onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí está o teu coração. Você está juntando só na terra? Você só pensa em montar o seu império aqui na terra? Jesus está dizendo, não invista na terra, invista no céu, ajunta tesouro no céu, ganha almas para Jesus, prega o santo evangelho, foge do pecado, abençoa os mais necessitados, meu irmão, planta para o céu, meu irmão, vive uma vida digna, estuda as escrituras sistematicamente, Gênesis e Apocalipse, o quantas vezes você aguentar. Pregue a palavra, visite hospitais, casas de recuperação, ensine, ajude obras de caridade, cresça em santificação, cresça no conhecimento dos atributos de Deus, cresça no conhecimento da pessoa e obra de Cristo, cresça em oração, lapide o seu caráter, meu irmão, honre a Deus, glorifique a Deus, cresça a imagem, a estatura de Cristo, plante, semeie para o céu. Agora, como que é o padrão para nós? Verso 7. Olha lá a advertência. Porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto é que nada podemos levar dele. Ele está dizendo por que não podemos ser avarentos. Filho, você veio para esse mundo e você não trouxe nada. Você veio nu. E é manifesto que você vai sem nada. Você não vai levar nada aqui não. Você sabe do ditado popular, caixão não tem gaveta. Isso é uma verdade. Para que arrecadar e adquirir tanto dinheiro, tanta posse? Ele está querendo dizer que tudo que você tem aqui é providência de Deus, você não trouxe nada. Você veio nu, uma meia que você usa é dádiva de Deus, é obra da graça. Então você teria que contentar-se com o que você tem, não visando lucros, porque você não trouxe nada para cá e não vai levar nada,
quando você for. Então, para que essa compulsão na tentativa de construir impérios e uma vida tão elevada, se você não vai levar nada com você? Nada. Nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada levaremos. Depois ele vai dizer, olha que tremendo, verso 8: tendo porém sustento, tendo com que comer e com que se cobrir, com isso contentais, ou estejamos contentes com isso. Olha o pradão para o cristão. Ele está falando assim, ó: agora, se vocês tiverem com o que se vestir, um teto para morar e comida na barriga, está bom. Tendo com que comer e com que se vestir, com isso contentais. Ele está querendo dizer, nós precisamos apenas do que é suficiente para vivermos. Isso é suficiente. Tem casa para morar? Tem. Tem roupa para não andar nu, para cobrir do frio? Tem. Tem comida na barriga? Com isso estejais satisfeitos. É isso que ele está dizendo. O que passar disso é lucro. O que passar disso é presente de Deus. Mas ele está dizendo que temos que ter um padrão modesto. Tem que comer, filho? Tem comida na barriga? Tem. Tem roupa para não andar nu, para cobrir do frio? Tem. Tem um tetinho para te cobrir do sol, da chuva, para você dormir? Sim. Com isso, contentais. Então não é propósito de Deus para a igreja buscar riqueza, posses, buscar fortunas. Não é. Não é. O padrão para a igreja é uma vida modesta. E aqueles que são ricos, porque há crentes ricos, há cristãos evangélicos ricos, há cristãos que são crentes de verdade, que têm uma vida melhor, que têm muito dinheiro. Agora qual que é a palavra para eles? Passa um pouquinho, Tiago capítulo 5. Olha o que ele fala, aqui é para os ricos ímpios, o rico ímpio. Tiago 5:1. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão consumidas, estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes e cevaste o vosso coração, como um dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Isso aqui é o perfil do rico. Agora o rico crente, volta para Timóteo 6, aquele lá, o rico ímpio. Timóteo 6, verso 17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam soberbos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, e repartam de boa mente, e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. É rico. Não ponha sua confiança nas riquezas. E ajude e reparta com os mais necessitados. E cresça na vida espiritual. Entesoure para si um bom fundamento para o futuro. Ou seja, cresçam no espiritual para que possam herdar a vida eterna. Essa é a palavra para os ricos cristãos. O padrão para a igreja é modéstia. Mas há alguns mais providos financeiramente. E há uma palavra para eles: não ponha a tua esperança no dinheiro, ajuda o mais necessitado, e cresça em santificação para herdar a vida eterna.
Para encerrar, como é que o crente tem lucro? Como é que o crente ganha dinheiro? Qual que é a lei que rege, então? Como é que você ganha dinheiro? Qual que é o padrão para nós enriquecermos, lucrarmos, termos dinheiro? Vamos ver o padrão? Abre em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, primeiro livro, capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Mais uma vez, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Até aí. Sabe qual que é a maneira do crente, do homem ter dinheiro? É trabalhando. Do suor do teu rosto comerá, é pegando no cabo de uma enxada, é acordando de manhã, é trabalhando. E crente que está envolvido em ganância, querendo ganhar dinheiro fácil na internet, sem ter que trabalhar, isso é contra a lei de Deus. Essa lei rege toda a humanidade. Quando Adão peca, uma das maldições foi que Deus dissesse: você vai comer teu pão do suor do teu rosto. Essa é a única maneira e é a maneira correta de se ganhar dinheiro, é trabalhando, é pegando no pesado, é acordando cedo, é fazendo melhor que os outros, é tendo um índice de produção melhor que os outros. Esse é o padrão. Agora, você quer ganhar dinheiro sem trabalhar? Isso não existe. Isso é pecado. Do suor do teu rosto comerás. Como que se ganha dinheiro? Trabalhando. Como que se enriquece? Trabalhando. Como que se tem lucro? Trabalhando. Do suor do teu rosto. Trabalho digno, honesto, verdadeiro, justo, produzindo para a nação, produzindo para o reino, produzindo para o seu próximo, seja qual for sua profissão. É assim que um homem tem dinheiro, trabalhando de forma digna e honesta. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar.